Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e na nossa aula de arte de hoje vamos falar de um tema muito legal. Vamos falar dos animais e a arte. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho 6 gatos e uma cachorrinha em casa. Mas mesmo que você não tenha nenhum animal de estimação, isso não faz com que você não desenhe animais. É muito legal e interessante você aprender a realizar esse tipo de desenho feito com animais. Eu sou bem suspeita, porque é o meu tema favorito. Vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz de lápis de cor. Isso daqui é um cachorro de uma raça chamada Chow Chow. Esse tema de animais é o meu tema favorito de realizar. Eu pinto e desenho muitos animais, mas essa aqui é a minha forma de ver eles, de retratar eles. Muitos artistas desenharam animais de formas muito diferentes. Vocês mesmos vão ter a forma de vocês de desenhar esses animais. Então vamos lá conhecer um pouco uma artista que é muito especial, que desenha esses animais, e depois eu vou mostrar para vocês uma forma da gente conhecer, de introduzir a esse assunto, a essa prática de desenho de animais. Desde os homens das cavernas, os animais já eram muito registrados por meio de desenhos, utilizando linhas, cores e etc. Era de grande importância fazer esses registros porque faziam parte do ritual dele. E o animal, ele era muito importante, pois fazia parte da subsistência deles, era a alimentação, era com a pele deles que eles se vestiam. Então, era um ser de grande importância. E aí eles representavam esses animais de uma forma de manter uma integridade, uma memória desse ser também nas paredes. Então, depois disso, gente, muitos artistas passaram também a representar e a desenhar esses animais. Como eu falei para vocês, eu sou uma adepta de usar esse tema, né, para criar arte, para criar pintura, para criar desenho. E eles podem ser feitos de várias formas diferentes. Você pode usar a tinta, pode lápis de cor, pode usar giz, pastéis diferentes. Isso vai depender muito da sua criatividade e a forma que você olha e percebe os animais na natureza e no dia a dia. Não só os animais domésticos, mas também os animais selvagens. E isso também vai incluir insetos, entre outros seres. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma artista que ela foi muito interessante para mim. Ela se chama Maud Lewis. E ela foi uma pintora e artista popular. E ela nasceu em 7 de março de 1903. E não foi no Brasil, tá? Ela é do Canadá. E ela foi uma artista que passou por muitas dificuldades. Ela possui uma deficiência. A mão dela tinha uma pequena deformação, mas isso não fez ela criar barreiras. Ela adorava desenhar e pintar. Inclusive, a arte era uma forma dela se manter em pé, se manter viva e esquecer os problemas da vida dela. E aí, um dia ela saiu de casa e foi trabalhar de empregada doméstica para um homem e acabou se casando com ele. A situação era de pobreza muito grande e a arte foi a forma que ela encontrou de esquecer tudo isso ou de tentar melhorar a vida dela. E a maioria dos desenhos que ela criava nessa casinha tão simples que ela morou eram desenhos de natureza e o principal elemento eram animais. Tem um filme, inclusive, dessa artista, da Maud, e ela fala no momento algo muito interessante, que uma mulher pergunta para ela se ela podia ensinar ela a pintar. E a artista respondeu: isso não se ensina. Se você quer pintar, você simplesmente pinta. E aí ela diz que tudo que ela desenha, tudo que ela pinta, ela não olha em nenhum lugar, tá tudo na cabeça dela, na memória dela. Então esses seres que ela pinta, que ela desenha, são seres, animais que ela já teve na infância, cachorro, gato, e animais que ela viu em algum momento na natureza, em diferentes momentos do ano, na outono, primavera, no verão, e ela olhava aqueles animais e memorizava e pintava no estilo dela.
Então, aqui, como vocês podem ver, é a porta da casa dela, que ela morava. Ela pintava todas as paredes da casa. Em um momento, o marido dela até chamou a atenção dela, mas depois ele não proibiu mais e ela passou a pintar tudo. Hoje em dia, essa casa faz parte de um museu, porque ela ficou uma artista muito, muito importante no Canadá para as pessoas de lá. E aí, como vocês podem olhar, as obras delas são simples, são consideradas populares, ou também folk, ou naif, né, que é um movimento que vocês vão aprender um dia. Mas o que eu quero que vocês vejam é a simplicidade, é a forma como ela fazia, que lembrava muito desenhos de crianças, não é mesmo? Desenhos infantis, de livros infantis. E ela ficou tão famosa, que até o vice-presidente lá onde ela morava pediu uma obra dela também por meio de carta quando ela ainda estava produzindo, quando ela ainda estava viva. Olha só os pássaros, as cores. Então, e ela não tinha papel, gente. Ela não tinha papel e ela pintava em pedaços de madeira, outros suportes assim que pudesse pintar. E o que ela conseguia às vezes comprar era pincel. O marido dela comprava para ela. Então, foi uma artista que viveu na pobreza, viveu cheio de problemas de saúde, de limitações, aparentes limitações físicas, mas que nada impediu dela criar. E mesmo que pareça simples, existe uma importância muito grande, porque ela desenhou com o coração dela, ela desenhou com a mente dela, com a memória dela. E muitas pessoas valorizaram esse olhar dela. Olha só como os gatinhos dela são simples, parecem gatinhos feitos por uma criança. E isso é fantástico, porque mostra o como é puro, o como é ingênuo toda a criação dessas obras, né? Então, eu trouxe essas obras para vocês se inspirarem nessa artista que é super fantástica, né? As vendas iniciais dela, desses gatinhos principalmente, foram importantes para ela se sentir incentivada. As primeiras pessoas que falaram, olha, você é muito legal a sua obra. Então, ela se sentiu motivada e a partir daí ela não parou mais de pintar. E tudo que ela observava pela janela, pela porta, fazia parte do contexto, né? Ela retratou cenas ao ar livre, como barcos, trenós de inverno, patinação, porque nevava muito onde ela morava. Mas aí ela desenhou com muita frequência os animais domésticos ou não, né? Agrícolas, como vocês estão vendo aqui, são animais também selvagens. E aí eram animais que estavam com frequência na visão dela, que vão mudando a partir do período do ano. Então se inspirem nas obras dela para vocês verem como seria interessante vocês criarem também os animais que estão no imaginário de vocês, que vocês têm em casa ou não, ou que vocês viram em algum lugar e vocês nunca esqueceram. Vamos lá, gente. Nós vamos agora fazer um gatinho de uma forma bem simples, bem iniciante, para vocês verem que é possível sim fazer animais. E que para melhorar sempre o nosso desenho, a gente tem que começar de um começo, né? E também treinar todos os dias. Então, para esse treino, a gente vai precisar aqui de um lápis, de um marcador ou uma canetinha que vocês preferem, a cor que vocês quiserem, e uma borracha e um papel, que pode ser o caderno de desenho de vocês ou qualquer outro tipo de papel. E aí, é importante vocês saberem que tudo que existe, eles partem de uma figura geométrica, vocês lembram? Existe o quadrado, existe o triângulo, existe o retângulo e existe o círculo, né? Vocês sabiam que tudo vem a partir dessas imagens? Então, o nosso gatinho vai ser assim também. A cabeça dele vai lembrar o que, gente? Lembra exatamente uma circunferência, um círculo. E aqui vocês vão fazer uma linha curva para fazer o peitoral dele, tá? Como se fosse um círculo, mas só a metade, sem a parte aqui de cima, ó. E aqui, ó, do meio dessa bolinha de baixo, a gente vai fazer uma bolona maior para ser o barrigão do nosso gatinho, tá certo? As orelhas são o quê? As orelhas são como se fossem V de cabeça para baixo, a letra V. Mas a gente vai chamar de triângulo invertido, aqui a orelhinha, tá?
E o nariz do gato também é um triângulo. Aí eu faço uma boquinha aqui e os olhos, bolinhas. E não posso esquecer aqui as linhas do bigode do meu gato. E aqui o corpinho, como é que eu faço? Daqui do meio desse ponto, eu vou fazer uma perninha até lá embaixo e subo. Aqui também a mesma coisa e subo. Aqui já tá uma barriguinha. Aqui atrás eu vou puxar um pezinho, olha só que legal. Puxo outro pezinho aqui e pronto. Tá faltando uma coisa, não é? O rabo do nosso gato vai vir daqui igual uma minhoquinha, ó. E aí volta a linha de novo. Então agora é só cobrir com a canetinha, tá? Que vocês quiserem, pra gente ver melhor como fica a imagem. Vamos lá. Aqui eu tenho então meu primeiro treino de gatinho. Espero que vocês tenham conseguido também. Espero que vocês tenham curtido esse tema. É um tema muito legal e é muito divertido desenhar os animais. E eu quero ver muito o desenho de vocês, ver a realização, o que vocês fizeram. Se fizeram o animal de estimação de vocês, eu quero muito ver também como ele é, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula. Beijão, tchau!